Olá! E se a gente pensasse nos arcanos maiores do tarô de um jeito diferente? Não para prever o futuro, mas sim para revelar um mapa da nossa própria consciência. É exatamente essa jornada, uma jornada filosófica e psicológica inspirada na obra Meditações sobre o Tarô, que a gente vai mergulhar agora. Bom, para começar, a gente precisa se fazer a pergunta fundamental, né? O que, afinal de contas, é o tarô? A cultura popular já deu uma resposta para isso, mas a perspectiva que vamos desvendar aqui é, bem, algo muito mais profundo e radicalmente diferente. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. A gente precisa abandonar essa ideia de prever o futuro. O que temos em mãos, na verdade, é um sistema simbólico riquíssimo que mapeia as etapas, os desafios, as transformações da nossa jornada interior. No fundo, é um guia para o autoconhecimento. E essa jornada toda começa com a ideia do tarô como um mapa. Só que não é um mapa de lugares físicos, mas sim um mapa da própria consciência. É um guia para a gente navegar por aquele território invisível que existe dentro de cada um de nós. Essa citação aqui, gente, ela é o coração de tudo. Com uma inspiração lá na filosofia de Platão, ela está dizendo o seguinte: o mundo que a gente vê e toca é, na verdade, um reflexo de uma realidade muito mais profunda, a realidade dos arquétipos. O tarô, então, se torna uma espécie de chave para a gente acessar esse mundo invisível que, no fim das contas, molda tudo que a gente vive. Só que, dentro desse mapa, a jornada não é uma linha reta, longe disso. Ela é marcada por uma tensão fundamental, a dualidade. O caminho da alma é uma navegação constante entre forças opostas que a gente precisa aprender a equilibrar. E essas forças opostas são simbolizadas de um jeito muito poderoso. De um lado, a gente tem a serpente, que representa o nosso intelecto, o pensamento analítico, o pé no chão. Do outro lado, a pomba, a intuição, a espontaneidade espiritual. O verdadeiro desafio dessa jornada é conseguir unir essas duas energias, sabe? Se tornar, como diz o texto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. E essa mesma dualidade aparece na forma como a gente age no mundo. Existe o que o autor chama de magia pessoal, que é aquela tentativa do nosso ego de forçar a barra, de controlar a realidade. Isso, no fim, só nos aprisiona. E existe a magia sagrada, que é totalmente diferente. É uma cooperação com o fluxo maior das coisas, uma ação que liberta porque está alinhada a uma consciência superior. Mas claro, uma jornada tão profunda como essa não seria um passeio no parque, né? Existem perigos, armadilhas psicológicas e espirituais que podem desviar completamente quem busca esse conhecimento mais profundo. A primeira grande armadilha é a chamada esfera da miragem. Tenta imaginar um lugar, um plano, que te oferece iluminações incríveis, ideias que parecem geniais, profundas, verdadeiras, mas que no fundo são só ilusões. É aquela promessa sedutora de um conhecimento grandioso que não exige esforço real, sabe? E o mais interessante é que esse perigo é universal. Essa miragem intelectual não encana só místicos ou ocultistas, não. Ela afeta também líderes de movimentos sociais, políticos, basicamente qualquer pessoa que se apaixone por uma ideia grandiosa, mas que está totalmente desconectada da realidade, pode acabar se tornando uma vítima. Isso nos leva direto a um conceito psicológico do Jung que é fundamental aqui, a inflação, ou megalomania. É o que acontece quando o nosso ego, a nossa consciência pessoal, se identifica com algo muito maior, com o arquétipo ou com o próprio self. A pessoa simplesmente perde a humildade e passa a acreditar que ela é a fonte daquele conhecimento todo que recebeu. E esse processo de inflação acontece em 3 etapas bem claras. Primeiro, a pessoa tem um contato genuíno com uma realidade superior, uma experiência real. Segundo, o ego se apropria dessa experiência, ele se identifica com ela. E por fim, vem a catástrofe, a desconexão total com a realidade, uma provação muito séria que pode levar à ruína. Ok, então o cenário parece perigoso, né? Como é que a gente navega por esses perigos todos sem cair nessas ciladas? A resposta está no caminho da síntese, da integração, e para isso é preciso ter uma base muito sólida para a jornada. E essa base sólida, essa estrutura, é sustentada por 3 pilares, apenas 3. 3 votos ou virtudes fundamentais que funcionam como uma âncora, impedindo que a nossa consciência se perca nessas miragens tão perigosas. E são eles. Primeiro, a obediência,
que não tem nada a ver com submissão cega, mas sim com a capacidade de ouvir a voz da consciência superior acima da voz do ego. Segundo, a pobreza, que significa um esvaziamento interior, a recusa de se apegar a ideias fixas para estar sempre com espaço para receber a revelação. E terceiro, a castidade, que é a integridade do ser, a pureza de intenção na busca e no amor. Olha, a mensagem aqui é muito direta, não tem como ser mais clara. Sem a prática dessas 3 virtudes, a jornada espiritual se torna um campo minado. Elas são a única proteção real contra a esfera da miragem e contra a inflação do ego. E quando a jornada chega ao seu ápice, com as dualidades finalmente integradas e os perigos superados, acontece uma coisa incrível. Uma nova forma de perceber a realidade surge. A perspectiva muda completamente. O universo deixa de ser visto como um mecanismo frio, sabe? Um mero sistema de leis. E passa a ser contemplado como uma obra de arte divina, cheia de significado, de beleza, de propósito. E é aqui que a gente chega à realização final. A verdadeira alegria, aquela profunda, não nasce de conquistas externas. Ela vem de algo muito mais sutil, da sintonia, da harmonia perfeita entre os nossos ritmos internos e os ritmos criativos do próprio universo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. E se o propósito de toda essa jornada interior, de seguir todo esse mapa da alma, não for simplesmente entender o mundo, mas participar da sua criação, transformando a própria vida em uma obra de arte viva? Fica aí a pergunta.